Tudo bem, pessoal? Hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Eu não quero fazer uma resenha de um filme, eu quero falar sobre estética. Lembrando, eu vou falar de estética dentro da perspectiva filosófica, né, que é a estética dentro dessa questão do sentir, o que a gente sente ao assistir ou apreciar uma obra artística. O pensamento estético não é esse consenso, eu acho, que se tem hoje em dia, né? Já chega a um consenso sobre a questão da beleza e do padrão de beleza, mas muito mais nessa perspectiva do sentir. A partir do filme 8,5, do diretor Federico, na verdade, Fellini, um filme italiano de 1963, que eu assisti pela primeira vez ontem à noite. E aí, o filme vai contar ali a história de um diretor de cinema, ou seja, é um filme bem metalinguístico. Aqui o diretor chamado Guido, interpretado muito bem, né, de uma maneira bem sensível, pelo Marcello Mastroianni, que eu estou acompanhando vários filmes dele nos últimos meses. E aí o filme basicamente ele é voltado só à figura do Guido, né? A gente tem vários personagens que giram em torno do diretor, mas o foco ali da história realmente é no Mastroianni e no personagem. O Fellini, né, ele vinha após vários sucessos ali, né, filmes premiados como Noite em Caríbia, e ele meio que parecia um pouco bloqueado, principalmente dentro dessa perspectiva do Fellini, que é sempre ser genial. Então, alguns filmes deles pareciam já vinham um pouco repetidos, ele parecia passar, né, por um bloqueio, e aí ele resolve fazer esse filme meio que contando uma fase da vida dele, já que o personagem tem 43 anos. A questão aqui é o que o diretor quer fazer a gente sentir. E aí a gente entra dentro dessa perspectiva da estética visual do filme, que é um filme belíssimo, mas ao mesmo tempo um filme muito alucinado, muito corrido, muito vamos dizer assim, questionável em sua forma de tratamento machista. Talvez, mas é um reflexo da Itália na época. A gente vai chegar lá, né? Primeiramente, vamos pensar nessa questão do visual. O filme, ele retrata uma perspectiva muito forte, barroca, que o Fellini adorava fazer com que o seu público sentisse. Lembrando, a estética barroca aqui, ela se reflete sim no que é dito como barroco na literatura. Ela tanto trata da figuração de luz e sombras, né, que é o lugar onde a vida desse personagem está, a sua crise conflitual entre razão e arte e fé, mas também um conflito entre o sujeito que está no meio do caminho. Ele é um homem com seus 43 anos de idade. Então a gente tem do barroco a fé, a religião fortemente ligada ao catolicismo, que era típico do barroco, mas que também é típico da Itália,
o conflito existencial do homem que está nesse meio do caminho, entre esse meio lugar. E a gente também tem o que a gente poderia demarcar como uma figuração meio termo entre o que seria o belo e o que seria o grotesco. Só que a grande questão é o seguinte: será que o belo é o belo e o grotesco é o grotesco? A gente não sabe muito bem representar, apesar do filme ser da década de 60 e dentro de uma visão machista e que se passa dentro da cabeça de um diretor machista, a gente tem sim uma figuração, pelo menos pelo que representa, ou que o diretor busca representar, do que seria o grotesco na figura de uma mulher e o que seria o belo na figura de outra mulher. Tem uma cena muito representativa no filme que mostra várias mulheres. É uma cena bem machistinha, sim, dentro dessa perspectiva, mas que representa muito bem a questão estética do sentir. O Fellini quer que a gente passe por uma jornada de sentir muitas coisas. Claro, a gente está se colocando em um lugar de distanciamento da sociedade italiana e principalmente de um lugar de distanciamento da sociedade italiana da década de 60. Ainda assim, os temas do filme esteticamente reverberam bastante na vida de muita gente de hoje em dia. Por exemplo, o filme reverberou bastante na minha figura como homem branco, hétero, cristão. O que não figura, por exemplo, na figura de mulheres. Muitas mulheres que assistem ao filme, comentam comigo, não se identificam com o filme e a história não reverbera tanto nas pessoas delas como reverberou na minha. Isso é uma questão da estética agora no campo do sentir. O filme também traz uma perspectiva de uma representação do italiano. A gente tem sim que fugir dos estereótipos de como nós brasileiros vemos os italianos. Mas sim, existe ali algumas perspectivas, como por exemplo o machismo estrutural, que a gente não tem como fugir, e também o italiano, ele acaba não tendo tanto quanto ou como fugir, pelo menos do machismo lá da década de 60. Claro, a gente não vai recorrer a absurdos como em 2026 ainda, ou finalzinho de 2025, Luciano Huck, por exemplo, dizendo que indígena não pode aparecer na tela com o celular, né? Então, trazendo a questão do que é a estética para 2025, a gente vê figuras públicas, claro, por falta de estudo e conhecimento, tendo uma visão semiótica e estética do indígena, ainda como aquela figuração do passado. No geral, como filme, Fellini acerta em praticamente tudo. É um filme potente, é um filme belíssimo, é um filme que fala sobre arte de um lugar que quase imortaliza a figura do artista, passando por essa figura que vai sim passar por bloqueios criativos,
que vai sim estar em um lugar que não sabe onde o futuro dele vai reverberar ou por que caminho seguir, é uma bifurcação que o diretor representa em um filme belíssimo, mas que é sim também um filme voltado apenas à figura do homem representado pelo Guido. Obra-prima e sim, um dos meus filmes favoritos da vida e o pontapé inicial para a gente começar a pensar e a estudar estética. O que Fellini representaria hoje em dia dessas figuras que não passam por bloqueios criativos, mas filmam tudo o que vem pela mente. Ou seja, o bloqueio hoje é um bloqueio da criatividade. Valeu vocês e até o próximo vídeo sobre estética e sobre cinema. Tchau!